Oi, pessoal! No vídeo de hoje vamos dar continuidade às aplicações de lei de Newton, vendo mais um exemplo. Nesse vídeo a gente vai ver mais um exemplo de polias ou roldanas, que são objetos que podem deslizar um fio e aí esse objeto ele gira e você consegue movimentar corpos, tá? Nesse exemplo a gente vai ter dois blocos presos por um fio que passam por uma polia e um bloco ele vai se mover na horizontal, já o outro ele vai descer na vertical, tá? Então, quando a gente começar a calcular a aceleração desses blocos, a gente vai ver que a gente vai levar em consideração a direção de movimento desses blocos, tá? Quando o bloco ele desliza na horizontal, a aceleração dele acompanha a direção e o sentido do movimento na horizontal. E o B, que está na vertical, vai ter uma aceleração também, que vai acompanhar a direção e o sentido do seu movimento, na vertical para baixo. Como os dois blocos estão presos no mesmo fio, essas acelerações do A e do B vão ser iguais. Se as acelerações vão ser iguais, a gente vai ver que quando a gente for escrever a segunda lei de Newton para esses blocos, a gente vai levar isso em consideração, tá? Então, eu já sei que a aceleração do bloco A é igual à aceleração do bloco B, tá? É uma aceleração só. Então, já facilita também, porque eu tenho que calcular a aceleração, quando elas são iguais, eu calculo um valor só. Primeira coisa que a gente faz em problemas de aplicação de lei de Newton: identificar as forças que atuam em cada um dos blocos para a gente utilizar a segunda lei de Newton, que está ali no canto do quadro. Vamos identificar as forças do bloco A primeiro. No bloco A, a gente vai ter força-peso. É a primeira força que a gente costuma identificar, porque é a mais fácil. Porque qualquer corpo próximo à superfície da Terra está sob a ação do campo gravitacional dela. Então, existe força-peso. Então, peso de A. Usando a representação de vetor, tá? Colocando uma setinha em cima da letra, porque força é uma grandeza vetorial. Além da força-peso, a gente tem uma informação importante: o movimento vai ocorrer sem atrito. Se vai ocorrer sem atrito, não tem força de atrito entre a superfície e o bloco A, menos uma força para a gente representar. O bloco A está apoiado na superfície. Se ele está apoiado numa superfície, tem força normal, a força que a superfície faz para segurar o objeto. Essa força normal, no bloco A, ela vai ser sempre perpendicular, vai fazer um ângulo de 90 graus com a superfície. Além dessas duas forças, também vai existir a força de tração, a força que o fio que está preso no bloco A faz para puxá-lo. Então, a gente tem aqui uma força de tração na horizontal. A força de tração que está no A e que a gente vai ver que também existe no B são iguais. Por quê? É o mesmo fio que está preso no bloco A e no bloco B. Então, a força de tração é a mesma, tá? Lembrando que a gente está considerando um fio ideal. Então, a gente está considerando uma massa desprezível. Vamos olhar agora para as forças no bloco B. No bloco B vai ter força-peso, como eu falei, é a primeira que a gente consegue identificar sempre, de maneira mais rápida. Por quê? O B também está sob a ação do campo gravitacional da Terra e essa força ela vai estar para baixo, na vertical. Não tem força normal porque o B está pendurado, ele não está apoiado numa superfície, então não existe força normal. A força normal só vai existir quando o objeto estiver apoiado em alguma coisa. Não é o caso do bloco B. Então não tem força normal. E a força de tração, o fio aqui está preso aqui no bloco, então essa força é na vertical. Uma força de tração na vertical. Então o bloco B vai ter aí duas forças atuando sobre ele. Como eu falei, no bloco A aceleração vai estar na horizontal. Já no B vai estar na direção vertical, porque é a direção do movimento de cada um desses blocos, tá? E a gente vai ver que quando a gente for agora escrever a segunda lei de Newton, a gente vai ter que levar essa direção e sentido da aceleração em cada um dos blocos em consideração. Vamos escrever a segunda lei de Newton primeiro para o bloco A. No bloco A, a gente tem três forças atuando ali. A gente tem duas forças na vertical, uma força na horizontal. Primeiro, vamos escrever a segunda lei de Newton para a força que está na horizontal, que é só a força de tração. A força de tração, ela está na mesma direção e no mesmo sentido da aceleração.
Isso quer dizer que as duas têm o mesmo sinal. Esses dois vetores têm o mesmo sinal, a tração e a aceleração. Se a aceleração é positiva, a tração também é positiva. Então, ó, na horizontal, no bloco A, a gente tem força de tração, é a única força da horizontal, igual a massa do bloco A, porque eu estou escrevendo em relação ao bloco A, vezes o valor da aceleração. Escrevi a segunda lei de Newton para a força na horizontal do bloco A. Vou escrever para as forças na vertical. Força resultante, tem que lembrar que sempre representa uma soma. Então, a gente vai somar essas forças. Ó. Força normal para cima, positiva. Força normal do bloco A, menos porque a força-peso já está para o sentido negativo. A força-peso de A. Igual a massa do bloco A vezes o valor de aceleração. Então, temos aqui duas equações para o bloco A. Uma na direção X, uma na direção Y. Quando a gente olha para o bloco B, a gente não vai precisar escrever duas. Por quê? No bloco B só tem força na vertical, só tem força no eixo Y. Então, a gente não precisa escrever a segunda lei de Newton no eixo X, já que não tem nenhuma força na horizontal aqui. Escrevendo a segunda lei, olha só, a gente viu que nesse caso aqui, a força de tração e a aceleração estavam na mesma direção e no mesmo sentido, então as duas tinham o mesmo sinal, positivo. Nesse caso, como é a força-peso que está na mesma direção da aceleração e no mesmo sentido, quem vai ser positivo no bloco B vai ser a força-peso. Por quê? Ela está na mesma direção e mesmo sentido da aceleração. Se a aceleração é positiva, a força-peso também tem que ser positiva, já que os dois são vetores. Então, quem vai ser negativo nesse caso é a força de tração. Eu sei que é um pouquinho complicada essa ideia, porque se a gente olha para o desenho, a gente, pela lógica, acharia que a força de tração seria positiva e a força-peso negativa. Mas a gente sempre vai ter que lembrar da ideia de vetor quando a gente trabalhar com a segunda lei de Newton, porque a gente vai estar trabalhando com vetor. A aceleração é um vetor, força também é um vetor. Então, a ideia do que é um vetor, de considerar a direção e o sentido dessa grandeza, vai ser sempre muito importante quando a gente trabalhar com vetor. Por isso que nos vídeos de vetores eu falei que aquilo ali era muito importante, porque dali a gente ia tirar a ideia para resolver muitos outros problemas. Não só quando a gente fala de leis de Newton, tá? Mas quando a gente está trabalhando com vetores, a gente precisa ter aquela ideia do que é um vetor muito bem estabelecida. Então, vamos lá. A força-peso vai ser positiva, a força de tração, nesse caso, vai ser negativa. Então, vai ficar força-peso de B menos força de tração igual a massa de B vezes aceleração. Eu usei a segunda lei de Newton para escrever as equações que vão me ajudar a resolver o problema da aceleração. Vamos começar a resolver, então, esse problema de aceleração. Então, para calcular essa aceleração, a gente vai usar as equações da aceleração, tá? Como a gente quer a aceleração que está na horizontal, no caso do bloco A, essa aceleração aqui que envolve as forças na direção Y, na vertical, essa aceleração aqui, ó, em Y, ela vai ser igual a zero, já que o movimento é na horizontal, não na vertical. Então, aqui é zero. Então, a gente vai usar a equação número 1 do bloco A, a primeira equação, e a única equação do bloco B. Olha só, quando a gente quer calcular a aceleração, o que a gente tem? A informação da massa de A, a informação da massa de B e a gravidade. Mas a gente não tem o valor da força de tração. Então, essa tração, tanto na equação do bloco A como na equação do bloco B, é um empecilho para a gente conseguir calcular o valor da aceleração. Então, a gente vai precisar tirar isso daí para a gente conseguir resolver. Olha só o que eu tenho. A força de tração é igual a massa de A vezes a aceleração. E aqui eu tenho também uma tração. Eu posso substituir isso aqui na equação do bloco B. Como é que ficaria? Ó, peso do bloco B menos a força de tração pela equação do bloco A, eu sei que é o valor da massa do A
vezes a aceleração. Então, vai ficar massa do A vezes a aceleração, igual a massa do B vezes a aceleração. Olha só, tirei o valor da tração. Eu não dependo mais do valor da força de tração, que era o problema. Eu posso agora calcular o valor da aceleração. Vamos lá. Peso de B. Eu não tenho o valor da força peso, eu só tenho o valor das massas da aceleração da gravidade. Mas a gente sempre pode usar a equação da força-peso, massa vezes a aceleração da gravidade. Então, o peso de B vai ser quem? A massa dele, massa de B, vezes a aceleração da gravidade. Isso aqui é a força-peso, menos a massa de A vezes a aceleração, igual a massa de B vezes a aceleração. Vamos substituir os valores agora para a gente fazer essa conta aí da aceleração. Massa do A, 8 kg. Massa do B, 2 kg. Vamos substituir. B vale 2, então massa do B é 2. A aceleração da gravidade vale 10, menos massa do A, que é 8. A aceleração é o que a gente quer calcular, igual a massa do B, que também é 2. E a aceleração ainda. Como eu resolvo isso, professora? Que conta difícil. Vamos lá. Primeiro eu vou resolver todas as multiplicações. Quando eu tenho uma mistura, eu tenho uma expressão matemática que a gente chama de várias operações matemáticas, quando eu tenho várias operações matemáticas aparecendo ali numa expressão matemática, a gente sempre vai resolver primeiro multiplicação, depois divisão, soma e subtração. Então, nesse caso, a gente tem multiplicação e subtração. Vamos primeiro para a multiplicação. 2 vezes 10, 20. Menos, aqui eu não consigo resolver. Eu tenho menos 8A, igual a 2A. A e A dos dois lados do igual, eu tenho que jogar esse A aqui, ó, esse menos 8A, para o outro lado, que aí eu junto a aceleração de um lado só do igual. Vai ficar 20 igual. Menos 8A passa para o outro lado do igual, fica positivo. Então, vai ficar 2A mais 8A. 2A mais 8A, tenho 10A. Então, 20 é igual a 10 vezes A. Para resolver o valor da aceleração, o 10 que está aqui multiplicando passa para o outro lado do igual como uma divisão, operação inversa. 20 sobre 10 é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Encontramos o valor da aceleração porque esses blocos vão se movimentar. Então, tanto o bloco A como o bloco B vão se mover juntos com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Aceleração positiva. Professora, como é que eu calculo a força de tração? A gente pode calcular. Agora que a gente tem o valor da aceleração, eu posso calcular o valor da força de tração usando tanto a equação do bloco A como a equação do bloco B. Como é que ficaria isso? Vamos lá. Então, aqui, ó, força de tração. Usando a equação do bloco A, força de tração é igual a massa do bloco A vezes o valor da aceleração. Olha só, a massa do A a gente já viu que vale 8 kg. A aceleração a gente acabou de calcular e viu que vale 2. Essa força de tração vai ser 16 newtons, 8 vezes 2. Se eu quisesse usar a equação do bloco B, ia ser o mesmo resultado. Por quê? Eu falei que as forças de tração eram a mesma, porque o fio é um só que está ligando os dois blocos. Então, se eu optasse pela equação do bloco B, a gente ia encontrar o mesmo resultado. Vamos só verificar. Peso do B menos força de tração igual a massa do B vezes a aceleração. Peso do B, a gente já viu que é a massa do B vezes a aceleração da gravidade. 2 vezes 10, 20. Então, o peso do B é 20. Menos tração, massa do B é o 2 e a aceleração também é 2. 20 menos força de tração, 2 vezes 2, 4.
O T que está aqui negativo vai para esse lado, fica positivo. Então vai ficar 20 igual a 4 mais T. O 4 positivo fica negativo indo para o outro lado. T vai ser igual a 20 menos 4. 20 menos 4, 16 newtons. Então também deu os mesmos 16 newtons. Já que eu tinha falado que a força de tração era igual, tinha que dar o mesmo resultado. Então, tanto faz usar a equação do bloco A como a do B para calcular a força de tração, porque a força é a mesma. E aqui, então, a gente encerra esse vídeo sobre roldanas ou polias com blocos se movendo tanto na horizontal como na vertical. E a gente usou aqui a mesma ideia que a gente vinha usando nos vídeos anteriores de aplicações das leis de Newton. Sempre identifica as forças, escreve as equações da segunda lei de Newton e depois utiliza essas equações da segunda lei de Newton para calcular o que a gente precisar, ou aceleração, força de tração, ou o que o problema demandar, tá? Então aqui a gente encerra esse vídeo sobre aplicações das leis de Newton.